Bom dia a todos. Obrigada, é um prazer para a gente estar aqui mais um ano, né? Hoje a gente trouxe um convite muito especial, um cliente muito atuante na área de mineração, né? A gente trouxe a Draft para fazer essa parceria na palestra, apresentar realmente um case de sucesso aqui de aplicação realmente das soluções voltada para a criação de gêmeo digital. Bom, a Pars é uma empresa já está há mais de 40 anos no mercado, né? Nós atuamos na distribuição de soluções voltada para a engenharia digital. A gente representa os principais fabricantes da área, né, de engenharia, como a Autodesk, entre outros. E o nosso papel é muito entender realmente como essas soluções, aplicações, podem realmente potencializar o uso quando a gente fala do nosso mercado brasileiro. Por isso a importância de realmente trazer um case real de aplicação para demonstrar realmente como a otimização desses processos ocorre já nascendo na parte de engenharia digital. Fiquei muito feliz vendo aqui hoje, né, Davidson, como as empresas, principalmente fabricantes, já estão muito conectadas nesse momento que a gente está vivendo, que seria o pós-projeto, né, trazer realmente uma solução mais alinhada para cada vez conectar e reduzir os silos que a gente tem de informação ao longo dos processos, né? Seja na parte de projeto, engenharia, construção e chegando realmente no que a gente almeja, que é a operação e manutenção. É isso. Obrigada. Bom dia a todos, eu sou o Davidson, sou coordenador de engenharia digital da Draft Solution, uma empresa de tecnologia voltada para projetos. E nós hoje na Draft, a gente costuma trazer muito dentro do nosso DNA, de fato, a parte da inovação, e nós estamos buscando ir além. Porque uma provocação que nós fazemos internamente, praticamente diariamente, quando nós levamos para um outro pátio, vamos para o automobilístico, o gêmeo digital lá funciona de tal forma, por que não pode ser feito aqui também? Nós somos mineração, mesmo sendo o produto primário, nós temos capacidade, produto, aceleridade, toda a parte tecnológica para que a gente consiga ter aos nossos colegas da automobilísticas um gêmeo digital factível, né? A Draft trabalha muito com o real. A gente acredita muito no que o ótimo é ótimo, mas o bom ainda é muito bom. O gêmeo digital, eu acredito que todo mundo aqui já deve ter escutado muito por aí, né? O gêmeo digital, o que é, do que se trata. Resumidamente dizendo, é uma gestão do ativo? Sim, é uma gestão do ativo. Mas como essa gestão do ativo? Nós, a Draft Solutions, junto com os softwares da Autodesk e o suporte da Pars, até da NTI, né, uma grande parceira nossa, do grupo, né, da Autodesk e a Pars ali, a gente tem dito muito, buscado muito esse entendimento de acordo com a dor do nosso fornecedor, do fornecedor de software, qual é a dor, qual é a dificuldade, a gente que põe a mão, que faz o desenvolvimento, qual é a nossa dor. Então, a gente chegou no ponto do seguinte: eu preciso entender, de fato, o que eu estou projetando, mas como eu vou operar isso? O que eu vou fazer? A gente tem segurança, a gente tem que tratar da parte da sustentabilidade. Então, se iniciou uma grande jornada na Draft sobre os gêmeos digitais. Eu queria só fazer um parênteses aqui. A gente tem muito pouco tempo de palestra, né? Então, deixo um convite para quem quiser se aprofundar no assunto, baixar o nosso e-book, fazer um contato com a gente, que a gente consegue realmente explorar melhor as dores, as soluções de vocês. Que eu estava citando, a gente deu essa breve pausa para vocês conhecerem a gente, né, Carol? E por que falar de gêmeos digitais na mineração? É justamente trazendo essa provocação que eu trouxe para vocês aqui com o automobilístico. Eu acho que todo mundo aqui conhece o funcionamento e o desempenho. É quase que um relógio o funcionamento de manutencionabilidade. A gente precisa melhorar a nossa forma de tratar o nosso ativo. Não é só o quanto que eu produzi, não é só o quanto eu estou produzindo, mas como. E com o gêmeo digital, com o projeto nascendo dessa forma, nessa linha, com esse objetivo, hoje na Draft, usando essas ferramentas, a gente consegue ter uma aceleridade e uma assertividade de entendimento mesmo do que o nosso cliente precisa lá na frente. A jornada da maturidade ali do modelo, que é o que a gente está trazendo como foco,
é o que vocês já devem ter escutado milhões de vezes. LOD, LOI, LOG, qual que é o nível de característica que eu preciso que está no meu modelo. Gente, vocês ainda vão ouvir muito isso, porque isso é muito importante. É extremamente necessário que o modelo de vocês, de fato, seja um bom modelo. A gente tem que tratar o modelo assim como a gente trata lá na fabricação, os desenhos de fabricação. Uma usinagem, uma tolerância de usinagem, né? Então, a gente traz essa obrigatoriedade do modelo. Tem que nascer com sua obrigatoriedade, com um padrão que nós, da Draft, conseguimos gerar esse modelo 3D, para ter input de verdade, para trazer valor. A gente fala muito de valor, eu sou redundante demais isso, né, Carol? Sempre que a gente está conversando, a gente fala muito de valor, mas é um princípio da Draft Solution. Não adianta nada eu trazer para vocês um painel super bacaninha, modelo 3D, dinamismo. Tá, e no final do dia? Vários clientes da gente falaram, Sr. Davis, é muito legal a sua solução, é muito interessante o que você vem feito, é legal demais, mas no final do dia, o que eu vou orçar, o que eu preciso ver é quanto de minério que eu coloquei no vagão. Então, a gente tendo essa consciência dentro do modelo, já nascendo da forma que tem que nascer, ele viabiliza toda a gestão do ativo. Então, a gente tem um circuito como exemplo de uma moagem, que a gente fez isso, colocamos os atributos, colocamos os modelos, consultamos quem está montando, fomos ao campo e, gente, para não ter surpresa, tinha coisa errada. Tinha coisa errada, tinha processo errado. Então, começamos o tal do machine learning. Como que a gente vai começar a enxergar isso de forma factível? É tendo vocês próximos da gente. Essa feira, ela traz para a gente, né, essa proximidade, ver tantos fabricantes, tantos parceiros aqui, já conseguindo monitorar. O que a gente está precisando agora, de fato, é conectar. Procure a gente para a gente fazer essa conexão do produto de vocês, porque o que vocês têm de sensores, a gente vai conseguir conectar com o modelo 3D. A gente trabalha com as ferramentas da Autodesk. A gente costuma dizer que é a parte mais pragmática de uma condução muito orquestrada e direcionada na parte da operacionalidade de modelagem, essa parte do projeto, essa parte do cálculo. Então, com as ferramentas e o avanço delas, elas nos viabilizou muito essa parte da parte técnica com o 3D, com o BIM de verdade. Nós trabalhamos muito com essa filosofia do BIM de verdade. Tem que ter o atributo, tem que ter os comentários, o cliente estar presente na elaboração do projeto. Porque aí sim a gente vai ter uma sustentabilidade, um avanço para que não ocorra tantos os problemas que a gente tem desde a implantação e na sua operação. Pode falar, Carol. Não, eu ia só complementar que a gente hoje vê que ainda existem silos, né? Grandes vácuos entre a passagem de bastão desde a parte de engenharia para realmente chegar no planejamento, implantação e operação. E a ideia que a gente traz é que a gente tem um ambiente único mesmo de centralização dessas informações e que esse ambiente propicia a integração com os sensores, que é o que o Davis muito bem colocou, né? Trazer os fabricantes também para esse mesmo ambiente, para que a gente consiga, de fato, alcançar esses benefícios, né, de redução de trabalho, melhoria, otimização, tudo que a gente realmente hoje almeja na redução de custos. Exatamente, Carol. Nós temos como a parte da justificativa, talvez seja essa palavra. Eu ensaiei bastante, mas ainda fica assim, eu posso usar essa palavra ou não? Mas a forma de conseguir implementar esse método de gêmeo digital, ele sempre vem assim, cara, ficou faltando algo. Ficou faltando, o que ficou faltando? Nós da engenharia, a gente projeta, a gente desenha, a gente calcula de acordo com a necessidade que o cliente quer. Eu quero produzir X toneladas hora, eu preciso de melhorar o meu funcionamento de manutencionabilidade, operacionalidade, beleza, ok. Mas nós precisamos muito de vocês, de todo o time, eu falo time, né? Mas de todo o setor da mineração, dar as mãos.
sabe? A gente precisa ter a ideia que uma implementação do sistema GEM digital, ela depende de todo um corpo. Então, desde do projeto, do cálculo, da modelagem, da imputar os dados para poder levar isso lá para frente na implantação, operação e a manutenção. Nós precisamos ter essa ideia de implantação sustentável através dessa frase, que o GEM digital não é um produto isolado, é uma estratégia contínua de transformação da informação de valor. Corrobora exatamente com o que eu estava falando, né, agora. Precisamos dos dados, precisamos entender o que vocês têm, o que o seu equipamento é, até mesmo nessa troca, nessa compartilhabilização de informação, a gente conseguir apontar para vocês uma fragilidade ou até mesmo algo de um risco, segurança e por aí vai. E aí, gente, como toda implantação ou mudança de tecnologia, de inovação, a gente vê isso como os saltos que a gente precisa dar, né? E aí, comentando um pouco dessas jornadas, o que realmente é necessário, o primeiro passo a gente enxerga como ser realmente essa conexão de dados em uma base única, né? Em que a gente consegue trazer diversos dados, seja de pressão, lubrificação, vibração, qualquer um que realmente seja de maneira muito enérgica ou potencial que provoque riscos, na verdade, isso seja monitorado, né? Então, a gente entende hoje que os equipamentos, os ativos, eles são peças importantes dentro da nossa modelagem 3D, digital, e o impacto disso na operação, como forma geral, é muito grande. Então, a partir do momento que você consegue conectar esses ambientes, digital com o físico, em tempo real, em um ambiente único, em que consiga fazer uma informação bilateral, de qualquer alteração seja automaticamente visualizada em um painel de controle, um centro operacional, isso já traz ganhos potenciais muito grandes. E, mais uma vez, a importância de a gente ter realmente tudo conectado em um único ambiente. Então, a gente vê que hoje a gente tem vários dados, várias informações conectadas, e a ideia é que a gente traga uma camada de sobreposição em que a gente consiga conversar com esses dados, realmente ter um data lake importante de centralização desse big data, né, dessa fonte de processamentos, informações que são geradas em todas as áreas, segmentos das minas, e uma terceira camada que seja de analítica, né, de análise, que a gente realmente consiga ali conseguir processar e automaticamente atuar preventivamente em cima desses dados. A gente tem, então, passos importantes que são de detecção, priorização, planejamento, programação, e realmente estar em tempo real, né, vivendo na era de IA que a gente vive, aprendendo com esses dados. Então, não só atuando para evitar riscos, evitar realmente propagação de requisitos de segurança, mas ter uma visão muito mais analítica e preditiva. Então, esse é o que a gente traz como um passo importante de hoje eu saber quais das informações meu modelo digital precisa chegar na ponta para realmente extrair uma informação conectada com a minha operação. A gente tem uma jornada muito estruturada em cima de IoTs, dados, modelos e principalmente governança, né? Nada melhor do que a gente conseguir extrair de todos esses dados, levar para os gestores, levar para uma análise maior de diretoria, como realmente está a situação atual, né, da minha operação. E, mais uma vez, trazer esses dados conectados com a sua operação em tempo real é o que a gente quer chegar, é o que a gente começou lá atrás, realmente, com os modelos BIMs, para hoje chegar e entregar um modelo conectado com a realidade das nossas minas. É isso. A gente tem um grande, né, eu acho que, desafio, assim como nós passamos do Nanquim para o AutoCAD, traçar linhas, passamos para o 3D, viemos com o BIM, hoje temos as plataformas do Forma, onde que faz toda a gestão desse modelo, a interação, a interoperabilidade do cliente junto com a gente, comentando o modelo que está sendo feito através do Design Review, mas não fica preso somente no Design Review. Então, a ideia, a ambição nossa hoje é de fazer essa conexão, e temos conseguido, né, Carol, de cada vez estar trazendo para mais próximo da gente, tendo essa disruptura cultural, assim, da forma que saiu, volto a dizer, do 2D, passou para o 3D, 3D virou BIM, e hoje fica a compartilhabilização de informação.
Então, eu agradeço a todos vocês e tenham um ótimo dia. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada.